Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma história bíblica. Mas antes, vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Abençoa, Pai, cada um aqui e guarde nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar de uma pessoa muito especial. Essa pessoa foi usada por Deus para livrar o seu povo da escravidão. Vocês sabem de quem eu estou falando? Ah, sabem, né? Estamos falando de Moisés. Moisés, ele foi obediente a Deus. E eu lembro de uma musiquinha que vocês também conhecem, que é assim: eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Vamos prestar atenção em cada detalhe do cuidado de Deus na vida de Moisés. Fiquem ligados! A graça, a misericórdia e a paz do Senhor seja com vocês, amados. A história que nós vamos ouvir hoje, ela está nos capítulos 1 a 4 do livro de Êxodo e trata de como o Senhor Deus buscou dentre o povo de Israel um libertador. Vamos ouvir? Este é Moisés. Ele é descendente de Jacó e membro da família de Levi. Os filhos de Jacó, que estavam no Egito, foram se multiplicando. Eles cresceram muito em número. Eles eram férteis e encheram toda a terra do Egito. Depois que José morreu, passados muitos anos, um novo rei subiu ao trono do Egito. Esse novo rei nada sabia sobre José e o que ele tinha feito. Mas este rei temia os israelitas, porque eles eram numerosos e tornavam-se mais fortes do que os egípcios. Por isso, para que eles não se tornassem ainda mais numerosos e por algum motivo se unissem aos inimigos do Egito, o faraó colocou sobre eles líderes que os obrigavam a trabalhar como escravos. Os israelitas trabalhavam na construção das grandes cidades egípcias. Contudo, quanto mais eles colocavam trabalhos difíceis sobre os israelitas, mais os israelitas ficavam numerosos. Então, o faraó deu uma ordem muito terrível: matar todos os meninos que nascessem dos israelitas. No entanto, as mulheres que faziam o parto das crianças não obedeceram esta ordem. E foi nesta época que nasceu Moisés. Sua mãe viu que ele era um menino bonito e especial. Ela o manteve escondido por 3 meses. Mas quando ela não conseguiu mais mantê-lo em segredo, fez uma cesta e a colocou no rio Nilo, entre os juncos. A irmã de Moisés ficou acompanhando a cesta descer o rio para ver o que aconteceria com seu irmão caçula. Então a filha do faraó chegou à beira do rio e ela viu a cesta e mandou a sua serva buscá-la nas águas. Ela viu que tinha um menino na cesta e sentiu compaixão por ele, pensando que ele devia ser um bebê israelita. A irmã de Moisés se aproximou e perguntou à princesa se ela gostaria que encontrasse uma mulher israelita para cuidar do bebê. E a princesa concordou. A irmã de Moisés foi buscar a sua mãe. A própria mãe cuidou de Moisés até que tivesse idade suficiente para morar no palácio do faraó. A princesa o adotou como seu filho. E vemos que Moisés, um menino israelita que não devia viver, se tornou o neto adotivo do faraó. Ele viveu no palácio enquanto Deus o preparava para um grande destino. Moisés cresceu no palácio do faraó, um rei que estava escravizando o seu povo israelita. Quando Moisés se tornou um homem adulto, cometeu um grande erro. Ele foi defender um israelita
e acabou matando um egípcio. O faraó soube e Moisés fugiu do Egito para a terra de Midian. Depois de 40 anos vivendo nesta terra, Moisés estava pastoreando as ovelhas e então um anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo que saía de uma planta chamada sarça. A planta estava em chamas, mas o fogo não a destruía. Moisés se aproximou e o Senhor o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. Então o Senhor disse a Moisés para retornar ao Egito e libertar os israelitas. Moisés disse ao Senhor que não podia fazer isso, pois nem falar direito ele conseguia. Depois de muitos protestos da parte de Moisés, alegando não ser capaz de libertar o povo do Egito, Deus concedeu a ele que seu irmão, Arão, fizesse companhia e falasse em seu lugar. Moisés foi para o Egito e, no caminho, encontrou Arão, que estava pronto para fazer o que Deus determinasse. Oi pessoal, saudade de vocês. Estamos aqui mais uma vez. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre a vida de Moisés. Quem é Moisés? Vocês se lembram, vocês já devem ter ouvido falar alguma vez dele. Moisés significa, o nome dele, que das águas foi tirado. Moisés é aquele menino que foi encontrado numa cestinha feita de junco pela mãe dele, lá no rio Nilo. E a filha de Faraó o encontrou. Por que dessa situação? Toda a história que nós vamos ver hoje, ela está em Êxodo, capítulo de 1 a 4. O tempo aqui não permite que a gente leia os textos. Mas vocês peguem a Bíblia de vocês e confiram. Vê se está correto, vê se tudo que a gente falou aqui é isso mesmo. Êxodo de 1 a 4. A Bíblia começa dizendo que o povo de Deus, o povo de Israel, se multiplicou na terra do Egito. Afinal, se passaram 400 anos desde que Jacó e os seus filhos foram para o Egito por causa de uma fome na terra de Canaã. E José, nesta época, um dos 12 filhos de Jacó, ele era o homem mais importante do Egito abaixo de Faraó. Faraó era o homem mais importante, ele era o presidente, o rei, o governante do Egito. E José era o primeiro abaixo dele. O que ele falava era a lei. E José era muito querido do Faraó. Afinal, ele teve aquelas revelações do Senhor a respeito da fome, e o Egito foi preparado, o Egito teve alimento naquela época. Mas o que aconteceu? José ficou velho, como todos nós ficamos, e ele morreu. E o Faraó, que era amigo de José, também morreu. E toda aquela geração morreu. É normal, ficamos velhos e morremos. Passaram-se 400 anos. O povo de Deus se multiplicou. Eles eram milhares na terra do Egito. E o Faraó, que estava dirigindo o país nesta época, olhou para aquela multidão e falou: eles são mais do que nós. Tem mais hebreu nesta terra do que egípcio. E começou a apertar esse povo, a atribular eles, a dar umas cargas, serviços pesados. Escravizaram o povo de Deus. Essa é a realidade. O povo de Deus se tornou escravo no Egito. Então, Deus olhou para essa situação, Deus olhou para o povo dele e nasce Moisés, nesta época. O que um bebê pode fazer por um povo? O bebê não fez nada, mas o bebê cresceu. O faraó tinha mandado matar todos os meninos e deixar apenas as meninas vivendo. Por isso, a mãe de Moisés o colocou numa cesta e pôs ele sobre as águas. Isso foi uma revelação de Deus dada a ela. A filha de Faraó o encontrou, o adotou e criou Moisés como se fosse filho dela. E ainda pagou a própria mãe de Moisés para cuidar dele. É interessante como Deus move a história do mundo. Mas Moisés cresceu
Ele se tornou um homem. Ele estudou nas escolas que haviam no Egito na época. Ele aprendeu tudo o que ele tinha que aprender como se ele fosse um egípcio. Ele se tornou um homem grande, forte, importante, com muito conhecimento. E um dia ele saiu para conhecer o povo dele. Ele sabia que ele era um filho adotivo da filha de Faraó. Ele sabia que ele era hebreu. E ele vai ver os hebreus. Ele chega lá e vê um egípcio batendo num hebreu. O que ele faz? Ele pega esse egípcio e ele faz justiça com as próprias mãos. Ele mata o egípcio e esconde na areia. Ele achou que ele era o libertador, que ele era o salvador do povo, que ele seria ali alguém. Ele pensou, eu vou fazer justiça com o meu povo. No dia seguinte ele saiu de novo e encontrou 2 hebreus brigando. Ele foi separar essa briga e um dos hebreus falou: o que você vai fazer comigo? Você vai me matar e enterrar na areia como você fez com o egípcio no dia de ontem? Então Moisés temeu e ele teve que sair dessa terra e passou um longo período no deserto. Lembrem-se, gente, o que tem no deserto? Além de areia e pedra. Tem pedra e areia. Moisés ficou no deserto bastante tempo. Ele pôde pensar, ele pôde refletir a respeito de muitas coisas. E Deus permite que a gente vá para o deserto atualmente, muitas vezes. A gente acaba, em muitas situações, temos que ficar quietinho num canto só olhando areia e pedra, porque a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. A gente não consulta, não pergunta a Ele como deveria fazer. Aí Ele permite que a gente vá para o deserto. E lá no deserto, Ele fala com a gente, da mesma maneira que Ele falou com Moisés. Quando ele estava lá já há muito tempo no deserto, um dia ele viu uma árvore típica daquela região chamada sarça, que pegou fogo e ela estava queimando. Só que quando uma árvore queima no deserto que é seco, em alguns instantes ela vai queimar e só vamos ter cinza. Esta árvore não se queimava. Ela queimava, havia fogo, mas ela não se consumia. E o Senhor se manifestou a Moisés através desse fogo, através dessa chama, e chamou Moisés. O Senhor o chama, fala: Moisés, eu preciso tratar um assunto com você, vem aqui. E Moisés ficou maravilhado com isso. Ele falou: como que uma árvore queima e não se consome? E ele foi lá e ouviu o que o Senhor tinha para falar com ele. O Senhor falou com ele: Moisés, eu escolhi você, para você tirar o meu povo da terra do Egito, para o meu povo deixar de ser escravo naquela terra e ir prestar culto a mim. E Moisés, a princípio, ele ficou relutante, mas ele obedeceu o que o Senhor mandou ele fazer. Isso nós vamos ver na semana que vem, a continuação dessa história. Mas eu preciso falar uma coisinha com vocês. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, verso 24. Eu vou pedir para a tia Elbia ler. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Exatamente. Quando Moisés era um homem feito, ele era o filho da filha de Faraó. Ele poderia se tornar um faraó e governar toda aquela terra. Mas ele sabia que ele não era daquele lugar. Ele sabia que ele não era daquele povo. E ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu não seguir aquele caminho, mas seguir o caminho do Senhor. Na Bíblia, o Egito ele tem uma representação, ele representa um lugar de morte. E o faraó, na Bíblia, ele representa Satanás. Ele é o governo deste mundo, que faz de tudo para escravizar os filhos de Deus,
faz de tudo para matar e destruir os filhos de Deus. E mais um texto para nós vermos. Filipenses, capítulo 2, os versos de 4 a 9. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Moisés, ele foi o libertador do povo de Deus naquela época, há coisa de 3.500 anos atrás. Deus o chamou, ele atendeu o chamado de Deus, ele foi lá falar com o faraó. Semana que vem vocês vão ver essa parte da história. Mas ele atendeu o chamado de Deus. E ele foi um libertador do povo. Mas Moisés não podia tirar pecados. Moisés era um homem, como eu e como qualquer um de nós. Mas ele na Bíblia é uma figura de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso libertador perfeito. Jesus sendo Deus, habitando na eternidade, sendo Filho de Deus, ele não considerou também tudo isso como alguma coisa que ele deveria se agarrar àquilo e dizer: eu não vou para a terra salvar os pecadores. Mas a Bíblia diz nesse texto que a tia Elbe acabou de ler, Jesus se esvaziou de toda a glória, de todo o poder que ele tinha na eternidade. Ele veio habitar entre nós, ele se fez homem, como nós. Ele andou nessa terra, ele andou num deserto quente, provavelmente queimou os pés dele no deserto, sentiu calor, sentiu frio, fome, sede. E no fim, ele foi para uma cruz. Ele se entregou. Ele sendo Deus, ele não precisava fazer isso. Mas ele se entregou numa cruz, ele deu a vida dele, derramou o sangue dele, para nos fazer filhos de Deus. Porque ele, como Deus, como o único sem pecado, era o único que podia ir para aquela cruz para tirar o nosso pecado. E era o único que Deus o ressuscitaria ao terceiro dia. E a nós, juntamente com ele, nos fazendo filhos de Deus. E o Pai o levou para a glória. E hoje ele está assentado à direita de Deus. Ele é o nosso Salvador perfeito. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, pleno e perfeito. Nesse nós podemos confiar. Esse não tem falha, esse não falta nada. Este tem poder para salvar a mim, a tia Elbia, tia Patrícia que está atrás da câmera, e a todos vocês. Creiam em Jesus Cristo, se entreguem a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. E Ele tem poder para dar um coração novo a cada um de vocês. Amém, pessoal? Vou pedir para a tia Elbia orar. Semana que vem a gente vê a continuação. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com o nosso Pai. Paizinho, nós te louvamos, porque podemos te chamar de Pai. Porque o Senhor nos amou profundamente e nos deu o seu único Filho, para que tivéssemos vida nova, crendo na nossa inclusão, na nossa morte e ressurreição com Ele. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem tanto amor. Nós somos tão indignos, nós não merecemos nada disso, mas o Senhor nos ama. Tanto, tanto, ó Pai, que veio nos buscar, nos resgatar, nos salvar. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus verdadeiro, que podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até qualquer hora dessa, de novo.
Que Deus os abençoe. Oi pessoal, espero que todos estejam bem. A história de hoje é sobre o chamado de Moisés. E a atividade representa o momento em que Deus fala através da sarça que ele ia libertar o seu povo. E para que vocês possam fazer essa atividade, a gente vai utilizar o desenho que está disponível no link, que é esse aqui onde tem Moisés e a sarça. E para que vocês possam pintar igual eu fiz nesse aqui, eu utilizei o lápis de cor, mas vocês podem utilizar outro material para decorar da forma que vocês quiserem. E também, para decorar e fazer as chamas, eu vou utilizar o papel crepom. Eu peguei 3 cores para fazer a chama e uma que é a verde, porque na história ela queima, mas não consome a sarça. E a gente vai utilizar para colar, né, a cola. E para fazer uma chama meio diferente com o crepom, eu utilizei a tesoura. Eu vou ensinar como vocês podem fazer isso para ficar parecido com uma chama, ok? Eu vou pegar a cor amarela, eu recortei um pouco aqui para ficar um montante, que eu cortei dessa daqui. E aí vocês vão dissolver assim, tirando assim. Tirou, vai enrolando ela mesma assim, fazendo um bolinho, deixando ela um pouquinho para cima assim, sabe? E aí quando vocês acharem que já tem um tamanho bom, vocês recortam, né? Corta aqui a parte de baixo e segura aqui bem firme assim, ó, porque é onde a gente vai passar a cola para colar e deixar essas partes soltas. Eu vou recortar um pouco ela com a tesoura assim, ó, desse jeito, picotando aqui em cima, para ela ficar mais soltinha desse jeito, ok? Aí vocês vão pegar a cola, eu aconselho a ser cola líquida, e colar na parte de baixo. Passou cola aqui assim, vão pegar e colar nos galhos da sarça. E vai ficar desse jeito. Eu já tinha feito algumas aqui de outras cores, e eu vou colar um pouquinho. E aí vocês finalizam aí em casa, enchendo a sua sarça de chamas para representar quando o Senhor fala com Moisés. Eu vou colar a vermelha, a laranja também, ó. Se vocês não tiverem papel crepom em casa, vocês podem fazer as chamas com os lápis de cor, né? Também utilizar nossas cores para fazer a chama. Opa, saiu no meu dedo mesmo, colou. Vamos passar mais cola. Ou vocês também podem utilizar tinta para ficar bem divertido, bem diferente quando vocês forem decorar. E aí eu colei os 3 aqui. Peraí que eu vou ter que passar a cola mais um pouquinho, porque acabou saindo, tá, gente? Se isso acontecesse de cair ou sair, vocês passem mais cola, tá bom? Eu vou colar aqui. E vai ficar desse jeito. Aí vocês vão enchendo a sarça de vocês com as cores. Eu só não colei o verde, então eu vou pegar aqui o verde e passar a cola. Passei a cola e colocou. Opa. E é isso. Vocês vão colocando vários papéis crepons e também pintando com tinta ou com lápis de cor, se vocês tiverem aí em casa. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is
good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, shua subarashi, shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol?